Aqui eu já defini, olha, o tamanho do patê. Ele é duplo. Aqui o valor de costura, eu dobrei. Marquei exatamente esse valor do patê pronto, né? E depois cortei deixando o valor de costura. A largura você faz a que você quiser. Se o patê tiver 3, 4, né? Nesse caso aqui, o meu patê está com 4 centímetros, tá? Por quê? Porque eu vou usar um botão maior. Então, isso tudo a gente leva em conta na hora de fazer essa peça. Então, aqui, olha, eu tenho que ter costura, né? Eu sempre faço o patê um pouco maior no comprimento, depois acerto aqui em cima, no decote. Acho isso mais fácil de ser feito do que cortar exatamente na medida certa, tá? Então, aqui tá. Eu vou entretelar o patê, eu vou entretelar a lapela, essa dobra, essa barra larga do bolso. Vamos entretelar a gola e também essa tira que faz o acabamento da barra da manga, tá? Só que quando a gente corta a entretela, eu não corto ela inteira assim, eu corto só a metade, né? Então eu vou cortar a metade aqui, vou cortar uma gola, não duas, eu vou cortar só a tira aqui. Também na lapela, eu preferi cortar ela para dobrar, então eu vou cortar a entretela só a metade, né? Por isso que eu fiz os piques, porque vai me dar a direção na hora de colar a entretela, eu sei onde que eu vou colar ela, né? A entretela que vamos usar, ela é de tecido, própria para malha, tá? Uma entretela fina. Tem dessa espessura e tem até mais fina, tem uma bem transparente que serve para malhas mais finas ainda e até mesmo para tecidos leves como o georgette. Aqui eu já colei, né? Eu optei por cortar a tampa, né? A lapela do bolso. Quanto o martingale, olha, eu optei por cortar assim, ter isso de um lado, que é mais fácil de manusear, tá? Mas nós vamos costurar aqui, ó, a 1 centímetro na reta. E um truque, eu gosto de começar a costura aqui e terminar aqui. Depois eu começo aqui, termino aqui e aqui também. Antes de desvirar, eu corto as quinas. Isso me dá segurança na quina. Se eu venho aqui, venho aqui, paro, eu posso vir nessa outra segunda e fazer diferente. Então, fazendo dessa forma, qualquer coisa que eu for fazer, é muito mais prático, tá? E sempre dá o pique nas quinas, nas pontas. Depois a gente vira, passa o ferro. Se você não tiver muito conhecimento de costura, você pode trabalhar com alinhavos, com alfinetes, tá? Mas quem tem mais conhecimento, normalmente a gente trabalha só com os alfinetes mesmo. Alinhava muito pouco, só quando é uma situação especial, tá? Então, eu já estou com todas as partes entreteladas e a gente já vai começar a confecção da peça. Uma forma de marcar na peça onde eu quero o detalhe dos bolsos é fazer um furo no meu papel aqui de molde. Eu faço um vazado. Tem aqueles perfuradores que são próprios para isso. Mas quando você não tem, você pode fazer assim, ó, faz o furo aqui. Esses furos, eles têm que ser... Eu tenho realmente que marcar, tem que ter
um objetivo. Eu marquei pra dentro e marquei pra dentro. Você vê que eu fiz, sempre eu faço piques assim, tá? O da cintura também foi feito assim, olha aqui, ó. O pique na cintura e aqui. Então, na hora que eu venho no tecido, eu faço isso, ó. Só aqui, uma beliscadinha, tá? Aí eu vou fazer aqui embaixo também. E mesmo depois da peça pronta, eu ponho esse molde por cima e passo o giz de alfaiate, um sabonete velho, qualquer coisa que eu tiver, será um recurso, tá? Então aqui eu sei que é o início da minha localização correta do meu bolso, tá? Como que eu faço isso? Tem que ser virado para frente. Então eu venho aqui, tô com o molde virado para frente, coloco aqui por cima, ó, coloco uma pedra, e aí eu posso vir com o giz de alfaiate marcar. Eu tenho esse aqui, ó, que é muito prático. Ele tem um pozinho, um refil aqui, o meu tá até sujinho, tá vendo? Então aqui, olha, eu marco aqui. Ok. Tirei. No que eu tirei, eu tenho aqui as marcações, tá? Isso pode ser feito nesse ponto, ou pode ser feito depois da peça pronta. Eu coloco o molde do mesmo jeito, marco um lado e o outro, depois confiro com a régua para ver se está, aliás, com a fita métrica, para ver se está na mesma altura. Para que a marcação não saia, eu posso vir aqui, ó, colocar um alfinete em cada uma delas, olha. Eu marquei embaixo e em cima porque uma é a referência para o bolso e a lapela é de cima para baixo. Então eu tenho que marcar também aqui, olha, exatamente onde vai cada uma, olha. Então se eu faço isso, na hora que meu bolso estiver pronto, fica tranquilo eu colocar aqui por cima, tá? Essa estampa, ela tá dificultando um pouco você visualizar isso. Mas eu acho que ficou bem claro, porque o que eu fiz? Coloquei o molde, marquei onde estão os furos, né? Veja que eu fiz o traço assim e assim, ó, no início aqui. Então eu tenho exatamente onde vai ser, tá vendo que os alfinetes ficaram no lugar certinho, ó? É isso que vai, tá? Então já tá feito aqui. Para a colocação desse patê, a gente tem o que? A gente tem esse recorte mesmo. Eu vou prender ele de um lado, do outro, virar um sobreposto e depois arrematar aqui. A gola, ela vai finalizar aqui. Ela não vai passar para o patê, tá? Porque aqui vai ser tudo preso com a overlock lá já direto, né? A gente pode também vir prendendo com a reta primeiro e finalizar com o overlock. Aqui agora nós vamos costurar a máquina. Essa peça, ela tem uma característica muito próxima da confecção em tecido, né? Que são lapelas, são detalhes normalmente feitos em roupa de tecido, tá? Então aqui, olha, estou costurando. Aquele 1 centímetro de costura que eu deixei é exatamente a largura desse falcador de zigue-zague. Então, beleza, né? Fica mais fácil, facilita pra gente. Nós deixamos 1 centímetro em todas as partes que foram entreteladas. Então, olha, só costurar. Arrematando sempre no início e no final da costura, cortando rente e virando para o direito. Então esse processo eu vou fazer em todas as partes, como gola, lapelas, bolso, né? Aquele martingalho da manga, tudo vai ser feito dessa mesma forma.
aqui, olha, eu vou distribuir bem aqui assim. Se você quiser, aquilo que eu te falei, nessa parte você pode, se for necessário, você pode alinhavar, tá bom? Mas não tem necessidade se você já tem alguma prática. Só puxar aqui bem a costura, ó, acerta bem aqui, põe os alfinetes assim, ó, que eles já te posicionam para fazer o presponto, que vai a volta toda. Aí o ponto tem que ser um ponto mais largo, tá? Para o presponto ficar bonito. Ele não é tão largo, olha. A gente ajuda, puxa, ó. Dessa forma aqui, você pode passar por cima do alfinete, que não tem problema. Chegou aqui na pontinha, a gente vai virar com cuidado, ó. Acertar aqui, olha sempre por baixo, ver se está certo, se precisar põe o alfinete aqui para firmar. Isso, se você está numa confecção, você pode ter alguém que já faça esse trabalho para você. Agora aqui, ó, não pode embolar. Então, às vezes, eu tenho que ajudar com a mão aqui. Assim, ó, que me ajuda a puxar, ó. Tá vendo? Então, aqui eu já estou prespontando. Um presponto mais na beirada, não um presponto largo. Dependendo da peça que você estiver fazendo, se for, por exemplo, uma malha imitando jeans, você pode até fazer o presponto no estilo do jeans mesmo, ó. Ó, cheguei, virei, vou botar o alfinete aqui para me ajudar a puxar. Ó, pus lá no final da peça, ó. Alfinete aqui. Porque essa parte da entretela tem que sobrepor a outra. A parte da sem entretela não pode aparecer, tá? E como é malha, ela tende a querer aparecer. Aí feito isso aqui, olha, remata. Eu já tenho a minha lapela pronta. Vou fazer uma lapela e um bolso, porque o bolso também tem um segredinho. Essa parte aqui a gente vai passar no overlock, né? Então, olha, a lapela tá bonitinha, tá vendo? Uma lapela leve, molenguinha, igual a malha, né? Você vê que essa entretela, ela não endurece a peça, ela deixa a peça maleável, gostosa de manusear. O bolso tem um segredo, ó. Essa parte aqui eu viro e vou costurar aqui nas laterais. Remato, puxo. Eu não fiz o overlock aqui embaixo, por quê? Porque depois essa malha é tão fina que qualquer coisa do overlock aqui, ela vai marcar o bolso, tá? Então não é legal. Dependendo da malha, você tem que overlockar. Mas dependendo da alva da malha, você prefira não fazer isso para não ter um problema depois. Você passa a roupa e ela fica estranha. Olha, aqui eu fiz. Já vou recortar a ponta. E agora a gente vira essa parte pro direito e a barra do meu bolso já tá pronta. Olha. E aqui já tá o ponto certo. Agora aqui eu preciso alinhavar. Que eu vou ter que fazer, olha. Dobrar bem o bolso, alinhavar bonitinho, para depois colocar ele lá na peça. Vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Mas esse trabalho aqui, ó, ele é muito importante. Tá vendo que a ponta fica arrumadinha, ó. Tá vendo? Fica embutidinha aqui, ó. Todo bolso que é desse jeito, a gente faz isso. Então, é isso aí. Eu vou fazer aqui uma xingalha, vou fazer a gola, e tudo nesse mesmo processo, tá? Sempre costurando e virando pra dentro. Por exemplo, esse aqui, olha.
esse é o martingalho. Então, o martingalho eu falei que a gente vai costurar os 4 lados, né? Então, eu posso vir aqui, vou costurar primeiro esse. Olha. O que eu te falei foi exatamente isso aqui, ó. Eu costuro até o final, cruzo a linha de costura. Veja que eu dei um arremate aqui, onde vai ser o cruzamento. Aí eu venho aqui. O que vai ser feito agora? Aqui vai dar um pique aqui e aqui. Olha, deu o pique. E o pique. E agora eu vou desvirar meu martingalho e fazer o presponto. Ó, tenho cuidado de dobrar assim, puxa a pontinha. Uso o alfinete aqui para puxar a outra. E aqui é o mesmo processo que a gente fez na lapela, né? Vou acertar aqui, ó, para poder vir despontando. Eu cortei o martingalho um pouco maior do que o necessário. Por quê? Na hora que eu estiver colocando de verdade, é que eu vou definir até quanto que ele vai passar da dobra, né? Daquela barra que nós criamos. Olha, aqui, ó, eu ponho o alfinete aqui atrás, pegando a pontinha da malha, deixo lá e desço. Aí venho aqui, ajudo, ó. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai embolar e não vai sair do lugar. Aqui eu tô fazendo é um tutorial, né? Então, assim, você faça todos de um jeito. Depois, quando você desvirar para prespontar, você já vem prespontando todos ao mesmo tempo, né? Então, aqui, como é um tutorial, eu já tô fazendo as fases para você já te facilitar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. Ponho, vou vir lá, desço, começa, ó, coloco. E com os alfinetes nessa posição, eu posso passar a costura em cima. Então aqui eu já tenho o bolso, o martingalho. Olha. Então, como eu vou escolher um botão um pouco maior, eu fiz o martingalho na mesma largura do patê, tá? O patê é um patê mais largo também, vai ficar de 4 centímetros. Então, achei interessante fazer com a mesma proporção, certo? E se fizer muito fino, olha, fica feio, tá vendo? Ó? Não dá aquele realce que a gente tá querendo. E desvirar. Aqui eu já costurei as laterais da gola. E aí eu dispus assim os alfinetes, né, para que eu venha costurando tudo. Então eu vou ter certeza que não vai sobrar nada, porque a malha ela estica mais que tecido. Então o que acontece? Se eu não fizer as duas bordas e vier aqui, seguir dessa forma,
Quando eu chegar aqui, vai dar o quê? Vai acontecer de ficar sobrando o tecido de um lado, né? E aí o que que vai dar? Vai repuxar a gola depois de pronta. Então, se eu tenho esse cuidado, faço uma lateral e outra lateral, essa parte que eu posso fazer tranquila. E outro detalhe, eu poderia ter cortado essa gola sem costura aqui, ó, tal como eu fiz com a lapela, tá? A lapela eu não tive costura aqui, né? Eu cortei o retângulo, só fiz a emenda aqui na lateral. Então, é uma outra opção, tudo bem. Olha aqui, vou começar a costura. Vou ter certeza que a malha do lado de cá sem embolar. Começo, arremato e vou seguindo, não tendo a necessidade de tirar os alfinetes. O acabamento dessa gola vai ser uma tira da mesma malha, uma tira dupla, que nós vamos, a hora que prender a gola no decote, a gente depois prende a tira, e essa tira vai ser arrematada com press-ponto ou por máquina reta ou na galoneira, tá? É um procedimento semelhante ao que a gente faz na gola polo. Se você olhar uma camiseta de gola polo, você vai ver que ela tem uma tira que arremata o decote onde foi colocada a gola. A mesma coisa que a gente faz sempre é o tal do pique aqui, ó. Sem medo de ser feliz, tá? Ó. Então agora eu já posso desvirar, prespontar a gola, como eu fiz com as outras partes. Então, aqui, olha, outra coisa. Outra parte que nós temos que fazer é essa aqui que vai fazer o acabamento da manga, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Só que esse acabamento aqui, ele não tem 1 centímetro de costura, não. Então, eu vou costurar ele um pouco menor. E costura ele assim, fazendo esse bico aqui mesmo, ó. Quando eu desvirar, ele não tem press-ponto, né? Eu vou desvirar ele pra cá. Ó. Vou dar um pique aqui para facilitar, porque eu jogo uma costura para um lado, uma costura para o outro, então não embola. Essa malha não é como tecido, que tecido eu passo o ferro aqui, abre a costura e tudo bem. Malha não dá para me fazer isso. Ela não fica certinha, amassadinha como tecido fica.
ferro para acertar. Então ela vai ficar dobrada assim na manga, ó. Vai fazer o acabamento na manga. Aí a gente passa um overlock aqui antes para prender bem, né? Então já fiz aqui, olha. Forma que a gente faz.